Então, olha, o que eu fiz para hoje, né? Eu pensei da gente começar conversando um pouquinho sobre o tema, né? Que é um tema, assim, muito interessante, comunicação, liderança e gestão de equipes. Bem desafiador, né? E, sem dúvida, qualquer um de nós vai, em algum momento, ter que trabalhar nesse contexto, né? Por mais que você não seja um líder de uma equipe, ou por mais que você não seja um gestor necessariamente, em diferentes momentos da vida a gente exerce uma liderança que hoje em dia se chama de sazonal, né? Então, aquele momento em que você, de alguma forma, tem que assumir uma liderança, e nesse sentido é muito importante saber se comunicar, né? Então, o tema que eu vou trazer para a nossa aula inaugural de hoje é esse, e aí depois eu vou tirar um tempo para a gente também conversar sobre o curso, apresentar para vocês quais são as temáticas, quais são as atividades que a gente vai fazer e ouvir as dúvidas de vocês também, tá? Enquanto eu vou apresentando aqui, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, e aí vocês podem ou abrir o microfone ou falar comigo pelo chat, o que for melhor para vocês. Então, aliás, eu prefiro falar pelo chat, não tem problema, pode falar pelo chat. Ah, tudo bem, vou participar, vou entrar com o microfone, sem problemas, pode entrar pelo microfone, o que for melhor para vocês, beleza? Então, ok, tudo ok, né? Dá um ok para mim no chat para eu saber que tá ok. Ok, então vamos lá. Não sei se a Sabrina teve algum problema, será, não? Deixa eu ver se eu recebi aqui alguma mensagem. Acho que ela teve algum problema e caiu, deixa eu ver. Talvez ela volte, né, daqui a pouco. Então vamos lá, vamos começando. E, bom, o tema do nosso curso é gestão, né, comunicação para líderes e gestores de equipes corporativas. Uma das perguntas que já apareceram, né, principalmente nas conversas que eu fiz pelo Instagram, foi a seguinte pergunta, né? E se eu não lidero, né, numa empresa, né? Se eu não tenho um cargo de gestor numa empresa, eu posso participar do curso? E aí essa é uma pergunta muito interessante, porque ela já mostra um primeiro mito que a gente tem sobre liderança, que é o mito de que eu só lidero quando eu tenho um cargo de liderança, né? Então, uma das coisas que a gente vai trabalhar nesse curso é quais noções nós temos de liderança, para compreender que, por exemplo, a meu ver, a gente não tem liderança somente quando você está em um cargo de liderança. Inclusive, há pessoas que têm um cargo de liderança, mas que não têm influência sobre as pessoas que trabalham com ela, né? Eu já trabalhei, por exemplo, em instituições em que nós tínhamos uma liderança, mas quando as pessoas tinham algum problema, precisavam de alguma ajuda, alguma situação que elas precisavam conversar, elas se comunicavam com outra pessoa da equipe, que exercia, sim, uma liderança. Então, uma liderança, né, no sentido de uma influência, era um ponto de apoio, era uma referência, né? Então, as pessoas preferiam conversar com essa pessoa que não tinha um cargo de liderança do que conversar com o gestor de fato, né? Então, por isso, a primeira coisa que a gente precisa tratar quando a gente fala de comunicação e liderança são os nossos conceitos de liderança. E aí, depois que a gente compreendeu o que a gente entende por liderança, por gestão, aí sim nós vamos passar para a comunicação. Porque a partir disso, né, por exemplo, se eu entendo que liderança é algo centralizado, é algo de cima para baixo, é vertical, né? Se eu entendo isso, então a minha comunicação vai acompanhar essa trajetória, essa rota. Mas se eu compreendo que a liderança ela tem mais a ver com influência, com escuta, com parceria, trabalho colaborativo, então a minha comunicação vai se construir de forma diferente, né? Bom, para começar aqui a nossa conversa, eu escolhi o livro O Líder 360 Graus, que é do John Maxwell, e o John Maxwell ele é um líder assim, fantástico, ele tem vários livros publicados,
com esse tema, né, de liderança. Esse é apenas um deles. E aí, no livro dele, ele já começa falando sobre alguns mitos sobre liderança, dos quais eu escolhi 3. O mito 1 seria o mito da posição. Não posso liderar se não estiver no topo. Então, é muito a ideia que as pessoas têm de que ela só lidera quando ela tem um cargo de liderança. Então, não tenho influência, eu não consigo exercer influência no meu local de trabalho, eu não consigo influenciar as pessoas porque eu não tenho um cargo, porque eu não tenho um determinado título, e aí por isso as pessoas não me respeitam, ou as pessoas não me têm como referência. Então, esse é um primeiro mito, segundo John Maxwell, né? O segundo mito seria o mito da influência. Se eu estivesse no topo, as pessoas me seguiriam. Então, esse mito que se relaciona aí com o primeiro, né, tem a ver com a ideia de pensar que influenciar está necessariamente ligado a ter um cargo de liderança, né? Então, a pessoa pensa, olha, se eu for diretor da empresa, se eu for coordenador da empresa, aí sim eu vou liderar, né? Agora, se eu sou só mais um lá da equipe, sou no mesmo cargo de todo mundo, então não faz sentido, eu não vou ser ouvido, eu não vou conseguir exercer influência, não vou conseguir expressar minha opinião, não vou conseguir inspirar as pessoas. John Maxwell vai dizer que esse também é um mito, que não é verdade. Eu não sei o que vocês já tiveram aí de experiência, mas na minha prática de trabalho, eu trabalhei em diversos contextos, né? Tanto contexto corporativo, quanto contexto acadêmico, universitário, e já trabalhei também com voluntariado. E em todos esses contextos diferentes, ficou claro para mim que não necessariamente é o cargo que determina a influência que uma pessoa tem no grupo que ela está. E aí essa influência é muito importante a gente diferenciar influência de manipulação, né? Às vezes a pessoa pensa, influência é você dizer uma coisa e todo mundo acatar o que você diz, ou dizer uma coisa e convencer todo mundo, né? Influência não tem a ver com isso. Se a gente pensa de um ponto de vista mais humanizado, influência tem a ver com de que modos eu consigo influenciar as pessoas em seu trabalho, de modo que elas se sintam motivadas, de modo que elas queiram participar mais, se engajar mais, trabalhar mais em parceria comigo e com os outros colegas, né? Então, influência aqui para mim está sendo entendido como isso, né? E não uma influência manipulatória, né? É muito difícil a gente trabalhar com uma pessoa que compreende influência como manipulação. Então, aquela pessoa que fica chateada ou começa a perseguir a gente porque a gente não acata todas as sugestões delas, né? Eu não sei se vocês já trabalharam assim, mas existem algumas pessoas que ficam bastante frustradas quando a equipe toda não concorda com ela. E tem pessoas que são, inclusive, que palavra eu posso usar? Assim, agressivas mesmo na sua comunicação para conseguirem ser ouvidas, né? Então, pessoas que, não, vocês têm que me ouvir de qualquer jeito, né? E nisso a gente, claro, perde a escuta, perde o diálogo e perde muitas outras experiências importantes para uma gestão equilibrada e uma comunicação equilibrada. Então, primeiro mito, de novo, da posição. Eu só vou liderar numa determinada posição. Segundo mito, eu só vou influenciar se eu estiver no topo. Ou seja, se eu for gestor, se eu tiver um cargo, aí sim eu vou ter influência, né? E o último mito aqui que eu trouxe para a gente, para o que a gente tem hoje, né, para a nossa ideia de hoje, seria o mito da inexperiência. Então, a pessoa que diz, olha, quando eu chegar ao topo, aí eu vou estar no controle. Então, assim, olha, enquanto eu estiver aqui, as pessoas não vão me seguir, elas precisam ver que eu tenho experiência, que eu estou no topo aí a gente está pensando aqui no topo da gestão aí da empresa, né? Então, a empresa que tem diferentes escalões, e aí a pessoa que está no topo do escalão. E aí, se eu entendo, não, olha,
Se eu não estiver nesse topo, eu não vou ser ouvido, então me coloque nesse topo e as pessoas vão me ouvir, né? A ideia é essa. E não um caminho diferente, do tipo, porque as pessoas me ouvem, eu fui colocado nesse cargo de liderança, ou nem necessariamente no cargo, né? Nessa posição, que é diferente, né? Se a gente pensar em questões de cargo e de posicionamentos, hoje em dia nas empresas, e também em outros ambientes, como a gente trabalha com uma sociedade bastante fluida, né? Então, não necessariamente as pessoas já começam ou já ingressam, né, como líderes e permanecem naquele lugar, né? A gente sabe que hoje em dia as empresas trabalham por projetos, mesmo as universidades, os trabalhos de voluntariado, trabalham por projetos. Projetos diferentes pedem lideranças diferentes, né? Então, vamos imaginar aqui que num projeto determinado é necessário uma pessoa comunicativa, né? Uma pessoa que engaja e tal. Então, a Yara vai ser uma ótima liderança para essa equipe. Se em outra equipe a gente precisa de uma pessoa metódica, sistemática, né? No sentido, não no sentido negativo, mas no sentido de, não, uma pessoa que tem tudo anotado, é uma pessoa extremamente organizada, e esse é um projeto que exige esse tipo de organização. Então, provavelmente a Yara, que é bastante comunicativa, mas talvez não vai ser tão centrada como alguém mais introvertido, provavelmente não vai ser uma boa liderança para esse tipo de projeto. Entendem? Então, existe uma diferença, existe hoje nessa sociedade fluida, né, o que o Bauman vai chamar de modernidade líquida, né? Então, nessa modernidade líquida, a gente tem posicionamentos diferentes dentro de uma equipe em momentos diferentes. Então, por isso, eu preciso compreender que não é uma questão mais de posição apenas, ou de uma influência manipulatória, né? Ou de uma experiência, né? Do tipo, não que nós não valorizemos a experiência, claro, a experiência é importante, mas muitas vezes, ainda que aquela pessoa não tenha tanta experiência, né, quanto um gestor antigo daquela empresa, talvez ela saiba se comunicar melhor com a nova geração da empresa. Então, tudo isso precisa ser pensado dentro de um trabalho colaborativo, né? Como se a gente pensasse que a equipe ela é bastante diversa e ela vai trabalhar em conjunto, né? Então, ela vai trabalhar de modo que um líder, uma pessoa que exerce ali um posicionamento de liderança, então marquem isso, né? Posicionamento de liderança é diferente de cargo de liderança. Então, uma pessoa que, mesmo se não tiver o cargo de liderança, exerce um posicionamento de liderança em determinado projeto, essa pessoa precisa considerar a diversidade da sua equipe, e dentro dessa diversidade, quando a gente está falando de diversidade, a gente não está falando só de questões de gênero, idade, a gente está falando também de personalidade, de formas de comunicação, né, de talentos das pessoas. Então, se a gente considera isso, a gente vai conseguir se comunicar de forma mais assertiva com toda essa equipe. Pessoal, tá tudo bem aí? Qualquer dúvida, vocês podem ir mandando aqui no chat também, tá bom? A Sabrina voltou aí, olha, para a nossa companhia. Então, passando aí adiante, uma coisa que o Maxwell vai dizer também é que um líder ou uma líder trabalha para construir relacionamentos com outros da equipe e ganhar influência naturalmente. Não esperam que um líder posicional os ou as invista de autoridade e lhe dê um título. Então, é muito o que a gente está falando. Eu posso citar um exemplo, assim, bem claro na minha carreira, né? Em 2015, eu trabalhava com um grupo de professoras, assim, uma equipe maravilhosa, incrível, uma equipe, assim, excelente, mas eu não era coordenadora do grupo, não tinha nenhum cargo de liderança naquele grupo, né? Eu era professora, mais uma professora juntamente com elas.
Mas o coordenador do grupo não podia participar de todas as reuniões, né? Porque ele tinha muitas outras demandas. Então, o que acontecia é que muitas vezes a gente se reunia e não tinha um direcionamento para a gente desenvolver as questões, não tinha um caminho, né, para as reuniões. E aí acabava que a gente perdia muito tempo nessas reuniões sem conseguir resolver muita coisa. Bom, com o tempo, por meio do diálogo, da conversa, no caso eu também fazia parte daquela equipe há um pouco mais de tempo que algumas das outras professoras, eu fui desenvolvendo um posicionamento de liderança, que é diferente de um cargo de liderança. Continuei sem o cargo, mas comecei a exercer um posicionamento de liderança. E aí, de novo, quando a gente pensa em liderança, que é muito o que a gente tem em mente, daquela ideia de verticalização, né? O líder como alguém que está acima, é difícil para a gente entender liderança como alguém que está lado a lado, né? E aí, para mim, assim, fazendo uma retrospectiva, eu compreendo que foi uma liderança lado a lado. Com o passar do tempo, eu acabei, de fato, tendo esse posicionamento, o coordenador, então, me convidou para exercer um trabalho, na época ficou conhecido como assessoria pedagógica nesse grupo, e aí sim eu tive esse cargo, né, que na verdade só se oficializou um ano depois que eu saí, aliás, no ano seguinte da minha saída da equipe. Então, olha que interessante, era um cargo que não existia, mas a forma como eu fui atuando naquele projeto e como, de alguma forma, as colegas foram reconhecendo essa liderança, e aí não uma liderança do tipo, estou acima delas, mas uma liderança do tipo, a gente pode contar com ela, olha, a gente pode deixar ela organizar as coisas e seguir aqui as diretrizes, as orientações, trabalhar junto pela forma como ela trabalha, a gente tem confiança nela, esse cargo passou a existir, né? Então, isso, assim, deixa super claro, um exemplo prático, super claro de que cargo de liderança não necessariamente é liderança ou influência, né? No sentido que a gente já conversou. Então, liderança é algo dinâmico e o direito de liderar deve ser conquistado individualmente com cada pessoa que você conhece. Então, é muito importante reconhecer, e isso, gente, tem tudo a ver com comunicação. Porque a forma como nós nos comunicamos com as pessoas é que vai passar é que vai conquistar a confiança delas. Então, é muito importante a gente pensar que o líder é alguém de confiança. É alguém que as pessoas pensam, eu posso confiar nessa pessoa para compartilhar as minhas dificuldades, para pedir auxílio, para assumir um erro e pedir ajuda. Esse é o papel do líder, né? O papel do líder é conseguir ao máximo desenvolver a sua equipe. Mas para que ele desenvolva a sua equipe, isso não se faz só por meio de treinamento, de reuniões, de pautas, não. A gente faz isso também por meio do diálogo, por meio do relacionamento, que é muito importante. Então, um primeiro ponto para a gente pensar entre comunicação e liderança é que a comunicação, ela não se dá somente no ato de falar, né? Então, não é assim, vou me comunicar com a empresa nessa reunião, porque a minha empresa não está cumprindo, né? A minha equipe não está cumprindo o seu papel. E aí eu entro naquela sala e penso, não, hoje eu vou motivar esse povo, e hoje eu vou chamar atenção, eu vou conversar e o povo vai sair daqui diferente. Não. A comunicação já começou antes, no dia a dia, na forma como as pessoas te enxergam, na forma como você escuta essas pessoas e orienta essas pessoas. Se elas podem, se elas sentem que elas têm abertura para o diálogo, para assumir as suas vulnerabilidades, para pedir ajuda, essas pessoas vão reconhecer a sua liderança. Reconhecer como? Não é levantar um altar de líder para você ou te dar uma medalha de líder, não. Reconhecer a sua liderança é, por exemplo, trazer os seus projetos, trazer as suas ideias, trazer os seus pedidos de ajuda, trazer as suas angústias em relação ao trabalho, para que vocês possam trabalhar juntos.
Uma pessoa assim, gente, que confia na sua liderança, essa pessoa vai ser engajada, né? Essa pessoa não vai ter dificuldade de se envolver e se desenvolver no trabalho proposto, tá? Alguma dúvida aí, alguma pergunta, tudo bem, qualquer coisa pode escrever aqui no chat ou pode abrir o microfone e me chamar, tá bom? Então, pessoal, na prática, como vocês pensariam aí a diferença entre líder e chefe? Então, considerando o que a gente já conversou aí, como vocês entendem a diferença entre líderes e chefes? Pode escrever aqui no chat ou pode abrir o microfone. Vou dar aí 2 minutinhos para vocês pensarem e se manifestarem. Então, qual é a diferença entre líder e chefe? Pode falar. Eu vejo mais o chefe como uma pessoa que vai decidir sem necessariamente perguntar a opinião dos colaboradores. E eu vejo mais um líder como uma pessoa que vai juntar as opiniões e escolher a melhor, mas pedindo a contribuição dos outros. Excelente, Elodie, excelente, né? Então, se a gente fosse diferenciar, né, em outras palavras, seria uma liderança, o chefe seria uma liderança vertical, né? Ele fala, os outros acatam, ele resolve sozinho de forma centralizadora e os outros simplesmente acatam, e o líder trabalharia de forma mais horizontal, né? Para ouvir os outros, trabalharia escuta, trabalharia também por meio de um trabalho, digamos, colaborativo com toda a sua equipe. Isso é muito importante, faz muito sentido para o nosso tema de agora, que é comunicação. Bom, se a gente fala em liderança e comunicação, é muito importante que a gente entenda primeiro o que a gente tem como liderança. Então, considerando aqui esse trabalho, eu entendo como liderança, então eu estou trabalhando aqui com uma noção de liderança e não de chefia, tá? Que é muito o que a Elodie acabou de trazer, né? Então, a liderança que eu estou pensando aqui é alguém que ou tem um papel de fato, um cargo de líder em uma empresa, ou alguém que deseja, de alguma coisa, de alguma forma, fazer diferença na empresa em que ele trabalha. Então, por exemplo, se eu penso que o líder, né, se eu penso na liderança da empresa, ou na gestão da empresa, da equipe, por meio dessa via da horizontalidade, então eu entendo influência e comunicação de modo diferente. Então, para mim, nessa visão horizontalizada de liderança, né, de valorização do outro, de escuta da equipe, numa comunicação mais horizontalizada, eu compreendo que influenciar nesse sentido não é manipular. Então, influenciar aqui para mim não é fazer com que as pessoas sempre concordem comigo ou fazer com que elas sempre acatem as minhas ideias. Influenciar aqui para mim é motivar as pessoas a participarem, motivar as pessoas a se engajarem, motivar as pessoas a terem voz, a dizer o que elas pensam, a propor projetos, a propor alterações, a propor mudanças na própria equipe. Então, é isso que eu entendo como influência. Você, de alguma forma, se posicionar como um referencial que vai dar às outras pessoas da equipe um suporte para que elas se desenvolvam. Então, é nesse sentido que eu estou pensando aqui, influência e comunicação. Quando você comunica sendo esse tipo de líder, aí a gente tem uma diferença, porque é como eu disse agora há pouco, né? A comunicação, ela não começa no seu ato de fala, né? Ela não começa quando você vai apresentar alguma coisa, né? Por exemplo, vamos imaginar aqui, ó, simples aqui para nós. Quando vocês pensaram em participar da palestra, vocês não pensaram isso depois de me ouvir falar. Vocês pensaram isso, foram, digamos, influenciadas a participarem pela caminhada que vocês têm aí comigo.
por já me conhecerem, né? Por já conhecerem o meu trabalho, por caminharem comigo, por dialogarem comigo em outros momentos, em outros trabalhos. Então, é isso que fez com que, quando o meu convite foi feito, vocês o aceitassem. É a mesma coisa na empresa, né? A pessoa não, ou numa empresa, ou numa escola, ou numa instituição, né? Seja uma instituição de trabalho voluntário, seja uma instituição, uma empresa mesmo, ou uma universidade, uma escola. A comunicação da liderança não começa quando ela fala alguma coisa, mas começa na forma como ela lida com a sua equipe. Então, o tempo todo, essa liderança está comunicando. Por exemplo, se é uma liderança que sempre pergunta às pessoas, pede opinião à sua equipe, apresenta, por exemplo, uma liderança que faz alguma coisa, fala, pessoal, deixa eu mostrar para vocês, o que vocês acham disso aqui que eu fiz? Olha, o que vocês acham dessa proposta? Vocês acham que representa a nossa equipe? Aí ela ouve as pessoas ao redor, ela escuta, ela realmente permite que elas participem, ela está comunicando a essa equipe que, olha, vocês podem conversar comigo. A opinião de vocês é importante. Olha, se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês têm espaço. Olha, eu ouço vocês. Né? Então, em todo esse tempo, sem dizer isso, olha, gente, vou dar um exemplo claro, gente. Eu estava trabalhando numa empresa, e aí eu tinha uma gestora, né, que sempre mandava os e-mails e escrevia assim, estou à disposição. Então, todos os e-mails, olha, blá, 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 estou à disposição. E aí, de fato, eu entendi, estou à disposição, né? Então, eu posso fazer perguntas, eu posso participar, dar sugestões, ok. E aí, eu comecei a fazer isso, né? Quem me conhece sabe que eu sou super participativa. Eu sempre entro, eu sou aquela aluna da turma que levanta a mão, fala, responde, conversa, né? E assim também no meu trabalho, eu gosto muito de participar, né? E aí eu comecei a perguntar, comecei a dar sugestões, e aí a resposta dessa pessoa era sempre uma resposta bastante resistente ao que eu dizia, né? Uma demarcação, por exemplo, né? Eu fazia uma pergunta, e aí ela respondia assim, como já expliquei anteriormente, né? Como está descrito no documento tal, né? Como você já está ciente, e aí vinha a resposta. Então, com pouco tempo, eu compreendi que o estou à disposição no e-mail era simplesmente uma assinatura digital. Sabe aquilo que vai automático? Tipo ATT dos e-mails? Eu falei, olha, então isso aqui é automático. Ela não está de fato à disposição, né? Eu não tenho voz para falar com essa pessoa, eu não posso dar a minha opinião e ela não fica confortável com as minhas perguntas. Então, essa pessoa, por mais que ela dissesse, ela escrevesse ali, né, nos e-mails, estou à disposição, o seu posicionamento como líder dizia o contrário. Então, é muito importante que a gente entenda que a nossa comunicação não está apenas nas nossas palavras, está também na forma como a gente age, como a gente atua, como a gente performa no nosso dia a dia, juntamente com a nossa equipe. Pessoal, qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode colocar aí no chat também. O Dale Carnegie, ou Carnegie, né? Ele vai dizer o seguinte, ele tem esse livro muito legal, esse aqui, olha, é um dos livros que eu utilizo aqui no nosso curso, e também em vários outros cursos. O livro dele é Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios. Ele também tem outro livro bem conhecido, talvez seja esse aqui o mais conhecido dele, olha, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Então, esse escritor, né, na verdade, ele era um treinador, inclusive ele treinou diversos líderes, tanto para questões de oratória,
palestra, influência, inclusive alguns presidentes dos Estados Unidos. Então, realmente é uma pessoa que teve, né, ou tinha uma grande experiência nesse sentido. E aí ele vai dizer, ele vai levantar alguns pontos importantes quando a gente quer se comunicar, né, nesse local aí de liderança, para influenciar as pessoas. Então, no meio corporativo, como a gente vai influenciar as pessoas, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, primeiro, conquiste a confiança fazendo-se merecedor dela. E aí o Quintiliano, que foi um orador e professor espanhol, né, da antiguidade, ele dizia o seguinte, o orador é um bom homem habilidoso em falar. Então, olha, quando a gente analisa, né, essa fala do Quintiliano, a gente pensa, olha, antes de ser habilidoso para falar, ele é um bom homem. Então, antes de você ser boa para apresentar, ou ser bom para apresentar alguma coisa, ter uma boa oratória, uma voz marcante, é importante que você seja um bom homem, uma boa mulher, uma boa pessoa, um bom ser humano, né? O que é isso? É bom que a gente tenha, que a gente de fato trate as pessoas ao nosso redor como pessoas, que a gente seja aberto ao diálogo e que a gente demonstre isso nas nossas ações. Porque as pessoas só vão dialogar conosco se elas sentirem que nós estamos abertos ao diálogo. E isso tem um impacto gigantesco na nossa comunicação. Às vezes a gente não percebe de quantas formas a gente é capaz de afastar as pessoas olharem e pensarem, nossa, é melhor eu não falar com ela, não. Vocês já devem ter tido aí diferentes professores, né, na vida de vocês, e vocês provavelmente se lembram aí daquele professor que você pensava assim, não, ele a gente pode perguntar, a gente participa da aula, né, e tal, mas tinha professor que a gente morria de medo, né, aquele professor que, não é que ele não falava, olha, não pode perguntar, mas o jeito que ele dava aula, o jeito como ele se expressava, conversava na sala, fazia com que a gente tivesse medo e pensasse, não, com ele eu não posso me comunicar. Nessa aula, essa não é a aula da pergunta. Depois eu chego em casa e leio o livro, releio a apresentação, né? Então, uma outra fala aí, que é do Alexander Wolcott, que é crítico e comentarista estadunidense. Ele falou o seguinte, olha, a sinceridade com que fala um homem imprime à sua voz um tom de verdade que perjuro algum pode fingir. O que é isso, pessoal? Se uma pessoa ela é sincera, se ela é uma pessoa honesta, é uma pessoa que busca contribuir com os demais ao seu redor, essa pessoa provavelmente vai ser muito bem vista e querida pelos demais. E se ela é esse tipo de pessoa, não tem ninguém assim que vem falar, ah, não, ela é terrível, né? Não fala com ela não, ela não trabalha bem, não, eu conheço ela. Não é assim que ela me trata, não é assim que ela se comporta, né? Não é assim que ele me trata, não é assim que ele se comporta. E aí nada vai ser capaz de modificar o modo como as pessoas veem a sua influência. Né? Nenhuma fofoca vai ser capaz de mudar a visão aí sobre você, se você se comporta de uma forma acolhedora para com as pessoas, né? Então, é necessário se autoconhecer antes de tentar convencer os outros, se autoconvencer. Então, é muito importante que, em qualquer momento do que a gente vai apresentar, do que a gente vai dizer, é muito importante que a gente esteja também convencido daquilo, né? E se a gente não estiver convencido daquilo, é importante que a gente seja honesto quanto a isso, né? Porque quando eu chego para uma equipe e eu me comunico, olha, pessoal, tem o projeto tal, nós temos que entregar, mas eu confesso para vocês, eu ainda não estou seguro quanto a esse projeto. E eu quero pensar com vocês de que formas a gente pode aprimorar esse projeto antes de entregá-lo. Isso é honesto. E vai abrir espaço para que as pessoas, de fato, queiram participar dessas escolhas, né? Outra dica aí que o Dale vai dizer é obtenha uma resposta positiva. Então, o Walter D. Scott, ele vai dizer assim, olha, todas as ideias, conceitos ou conclusões que penetram na mente
são tidos como verdadeiros, a não ser que sejam barrados por alguma ideia contraditória, né? Então, as pessoas, elas vão acreditar no que você fala até ter uma objeção quanto a isso, né? Então, até que elas tenham uma objeção quanto a isso, do tipo, não, eu já li, não é exatamente assim, não, eu já trabalhei, não é assim que funciona, né? E o Harry Overstreet vai dizer o seguinte, olha, o orador habilidoso obtém de início inúmeras respostas positivas. Dessa forma, ele terá estabelecido o processo psicológico de deslocar os seus ouvintes em direção à resposta positiva. Quando uma pessoa diz sim, o organismo está em uma atitude de aceitação e de receptividade, de deslocamento no sentido positivo. Daí porque, quanto mais sims, desde o início possamos induzir, mais provavelmente seremos capazes de conseguir êxito em atrair a atenção para o nosso objetivo final. Na prática, o que seria isso? Eu estou conversando com a minha equipe, eu estou apresentando um novo projeto para essa minha equipe, e aí, se eu começo pelas objeções, olha, gente, eu sei que vocês não concordam comigo, eu sei que vocês não querem que tal coisa aconteça, eu sei disso, mas não tem outro jeito, vai ter que ser assim, assim, assado. Se eu começo assim, dificilmente eu vou conseguir, provavelmente eu vou gerar uma resistência na minha equipe em aceitar o que eu estou falando. Agora, se eu começo considerando, e aí para considerar o que eles pensam, eu preciso tê-los ouvido antes, né? Então, antes de falar, né, e de convencer, eu preciso conhecer a minha equipe. Então, se eu sei, beleza, eu sei que a minha equipe concorda com isso, isso e isso, e discorda disso e disso e disso. Então, eu posso começar o meu discurso e a minha apresentação para a minha equipe afirmando o que eu sei que eles concordam. Porque, nesse sentido, eu vou demonstrar que eu conheço a minha equipe, eu sei, de alguma forma, o que está passando ali pela cabeça deles, não porque eu seja uma adivinha, né, mas porque eu vim acompanhando a equipe, eu faço parte dos diálogos, eu participo com eles na hora do café, né, eu pergunto a opinião deles. Então, eu vou conseguir direcionar o meu discurso de modo a trazer a minha equipe para junto de mim. Então, dizer, ó, pessoal, a gente está muito sobrecarregado, não é? E a minha equipe vai dizer, sim. Olha, eu sei que o último projeto não deu tão certo e que causou alguns problemas para vocês, né? Sim. É como se, de alguma forma, a pessoa já estivesse pensando, opa, é verdade, olha, ela está falando aí, ela está sabendo o que a gente está sentindo. É verdade. Não, sim, você está certo. É muito mais fácil a pessoa seguir um caminho, né, de positividade quando a gente já começa demonstrando uma compreensão do que é a necessidade dela, do que ela pensa, do que ela acha, do que o contrário, do que se eu já começar com objeções, né? Pessoal, olha, a equipe não está legal, não está bacana o trabalho, a gente não alcançou a nossa meta, né? E aí eu já estou criando objeção. Mas claro que a gente não alcançou, a gente não tem apoio, mas claro, pelo amor de Deus, a gente está no meio de uma pandemia. Então a gente já começa aí a levantar vários questionamentos. E esses questionamentos é que vão gerar uma resistência para que essa pessoa, de fato, se engaje no que eu estou convidando ela a fazer. Deu para entender? Fez sentido aí? Bom, ótimo. Então aí, olha, fale com entusiasmo contagiante. Então, olha, é sempre interessante e muito importante que nós estejamos, de fato, entusiasmados com o que a gente vai apresentar, né? Não só num sentido, entusiasmados no sentido assim, eu lembro que uma vez eu dei um curso, e aí a pessoa, no final, eu tinha uma prática, né, eu apresentei um case, né, um caso, e aí eles teriam que resolver esse caso. E aí, quando ela foi fazer, né, essa pessoa foi fazer um entusiasmo contagiante, então ela chegou assim, olá, pessoal, tudo bem?
como vão vocês... E assim, entusiasmo não tem necessariamente a ver com isso, né? Às vezes você pode ser uma pessoa, assim, mais introvertida, mais autocentrada, mas que vai conseguir passar entusiasmo e vai contagiar a sua equipe, né? E eu não preciso de fazer um teatro para isso. Isso tem a ver com a forma como eu organizo os meus argumentos, na forma como eu trago essa pessoa para perto, né? Como eu considero, como a gente disse agora há pouco, o que ela quer dizer, né? Se eu já parei para escutá-la antes. Então, olha, gente, eu sei que a gente está vivendo momentos difíceis, eu sei que está complicado, mas eu confio muito nessa equipe e eu sei que a gente vai conseguir entregar o nosso projeto. Olha, eu não fiz teatro, não fiz um grande alarde, mas eu tendo a pensar que, considerando que a minha equipe já me conhece, elas vão se sentir motivadas com isso, porque elas sentindo, poxa, ela confia na gente. Não, ela parece que ela tem certeza que a gente vai conseguir entregar esse negócio. Então, talvez a gente realmente consiga, né? Então, não necessariamente tem a ver com uma energia, um teatro, né? Uma performance escandalosa, porque é um livro muito interessante, eu não tenho ele aqui impresso, porque eu tenho no Kindle. Se chama O Poder dos Quietos. É um livro que eu gosto muito, e ele é de uma palestrante, deixa eu lembrar o nome dela, Susan Cain. A Susan, ela era advogada, né? E ela era muito introvertida, então ela sempre pensava, gente, eu não vou conseguir, né, ocupar cargos de liderança, eu não vou conseguir me desenvolver no meu trabalho, não vou conseguir, né? Quem consegue se desenvolver assim é quem tem influência, quem fala quem fala com animação, tem uma voz forte e tal. Essas pessoas que conseguem comunicar, né? Eu não vou conseguir. E aí ela desenvolveu todo um estudo e uma teoria sobre introversão, né? Introversão é diferente de timidez, né? A introversão seria aquela pessoa que realmente é mais na dela, é uma pessoa que exige muito esforço para ela estar com muitas pessoas, é uma pessoa que prefere pensar mais e falar menos, sabe aquela pessoa que numa reunião, todo mundo está falando, e aí talvez no final da reunião ela levanta a mão e fala uma frase, e normalmente é uma frase que todo mundo fala, uau, como a gente não pensou nisso antes, né? Então é uma pessoa que é mais assim, ela vai pensar mais antes de falar, né? Ela vai ficar mais, ela prefere estar com ela mesma do que com outras pessoas. Então exige um esforço para ela estar com outras pessoas, mas também é uma liderança muito importante, porque é uma pessoa centrada, que provavelmente vai ver coisas que uma liderança extrovertida, muito animada, vai deixar passar, sabe? Então, é muito importante considerar também, se autoconhecer e considerar também quais são as suas próprias características, tá? Então, vou falar um último ponto aqui, e aí eu quero também ouvir vocês, e aí eu vou apresentar também o nosso curso, e ver se vocês têm dúvidas sobre ele. Bom, demonstre respeito e afeição pelo público. Então, todo ser humano possui um sentimento íntimo de valor, de importância, de dignidade. Firam desses sentimentos e você o terá perdido para sempre, né? Ou terá perdido para sempre essa pessoa. Eu me lembro de uma vez que a gente recebeu na universidade a visita de um professor e a gente tinha muita expectativa de ouvir os projetos, de conversar com ele, porque ele tinha projetos muito semelhantes, aparentemente semelhantes aos nossos, né? Ele trabalhava com um público semelhante. E ele participou com a gente de uma aula de 3 horas. Nessas 3 horas, ele falou, assim, ininterruptamente, sobre ele, sobre quantos artigos ele ia publicar naquele ano, sobre tudo que ele achava de certo e errado, inclusive coisas que a gente tinha naquela universidade, que ele discordava, né? Mas ele simplesmente depreciou essas coisas, né? Essas metodologias, e em nenhum momento ele se
se dispôs a ouvir e a conhecer a nossa perspectiva. Quando a gente tem esse tipo de palestra, né, ou de interação, e assim, não era uma palestra, né, era uma aula, uma aula de 3 horas. Então, imagina, se aqui a gente consegue, de alguma forma, se comunicar, né, vocês têm aqui o chat, podem falar comigo, pode abrir o microfone. Imagina numa palestra de 3 horas, né, numa aula de 3 horas. Deveria ter tempo de sobra, né, para as pessoas participarem, para se propor discussões. Isso não aconteceu. E aí eu lembro que na aula seguinte, né, quando eles perguntaram e aí, o que vocês acharam, né, da aula? A gente tinha uma colega muito, muito sincera, e ela disse, não gostei não, achei ele muito arrogante. Super sincera. E assim, de fato, era o que todos nós estávamos sentindo, né? Porque fomos silenciados, desrespeitados. Ele não parou para ouvir o que a gente pensava sobre aqueles temas. Ele não nos perguntou por que na nossa universidade a gente tinha determinados comportamentos, né? Ou determinados projetos. Ele simplesmente falou dos projetos dele. Então, se você demonstra ao seu público, né? E nesse caso, a sua equipe, a importância que eles têm, do tipo, na prática, é perguntar se ele compreendeu, perguntar como ele compreendeu, perguntar o que ele acha, perguntar se faz sentido para ele o que você está apresentando, né? Perguntar como eles veem, eles enxergam esse novo projeto, né? Perguntar que soluções eles apresentam para os problemas que eles levantam, né? Do tipo, não concordo com esse projeto. Por que você não concorda? Isso. E que solução você apresenta? Né? Então, você chama essa pessoa a participar e diz a ela, olha, a sua opinião é importante. Não significa que realmente o tempo todo você vai conseguir acolher todas as sugestões, mas você vai dar espaço para que essa pessoa tenha voz. Né? E aí, por último, comece de maneira amistosa. Né? O Dale vai dizer assim que, como o orgulho é uma característica essencialmente explosiva da natureza humana, não seria mais sábio fazer com que o orgulho de uma pessoa trabalhasse do nosso lado, em vez de trabalhar contra nós? Então, o que ele vai dizer é que é melhor você começar de forma amistosa. Ao invés de começar a conversar, ou a sua palestra, ou a sua aula, ou o seu encontro, ou a discussão sobre um projeto, a partir do que é contrário ao que aquela outra pessoa acredita, por isso, de novo, é importante conhecer a pessoa com quem eu me comunico, a equipe com quem eu me comunico. Se você conhece essa pessoa, sabe já as objeções dela, então você pode começar por essas objeções, de forma assim, não de forma a contrariar essas objeções, mas de forma, olha, pois é, fulano, eu sei que é difícil para você, né, esse projeto trouxe uma demanda a mais, né, como é que está sendo isso para você? Deixa a pessoa falar, não entendo, você tem razão, faz sentido. O que você acha, então, se a gente consegue propor isso e isso? Porque, de fato, eu tenho esse prazo para entregar, mas eu compreendo que você é uma pessoa de extrema competência e eu quero te dar o tempo que você precisa para exercer essa competência. Como que você acha que a gente pode trabalhar junto para fazer isso acontecer? Para nem eu ser prejudicado no meu prazo e nem você ser prejudicado no seu trabalho. O que você acha que a gente pode fazer? Então, aqui você deu um espaço de voz para essa pessoa, você reconheceu as características dela, e uma pessoa que ouve isso vai dizer, poxa, ela está considerando o meu trabalho, o meu tempo. Então, eu acho que eu posso até fazer alguns sacrifícios para conseguir entregar dentro do prazo. Né? Bom, pessoal, isso aqui é só uma introdução, né, do que a gente tem aí para discutir no nosso curso. Me fala se vocês têm alguma pergunta, algum comentário sobre o que a gente já falou, e aí eu vou passar para as partes aqui de explicação sobre o curso, avaliações e tudo mais, para eu não tomar muito tempo de vocês. Bom, então vou apresentar para vocês o curso. Qualquer pergunta vocês podem me fazer aqui ou pelo chat, ou podem abrir o microfone também, tá bom? É o seguinte... Então, esse curso, gente, ele é bem curtinho, né? Ele tem só 8 horas de duração, então são 2 encontros. Eu quis propor um curso menor, porque era a primeira vez que a gente estava oferecendo pela PUC,
né? Então, até para as pessoas conhecerem o trabalho, se animarem a fazer cursos mais extensos, né, futuramente, eu quis fazer esse curso curto para a gente já começar a pensar, né? Porque a partir daí vocês vão ver que é um curso. A ideia dele, né, é ser, sim, um curso introdutório, apesar de ser já um curso muito rico, né? Mas é um curso introdutório, para a gente começar a levantar questões mais gerais que a gente possa depois trabalhar mais profundamente em módulos diferentes, né? Então, é como se fosse, assim, um curso menu, né? Que você vai ali receber vários insights, várias ideias, várias estratégias para você pensar, poxa, muito legal, quero desenvolver mais nisso. Nossa, de tudo isso que eu aprendi, eu percebi que eu preciso aprimorar isso, tá? Os objetivos do curso são auxiliar gestores e líderes a desenvolverem suas habilidades de comunicação de forma intencional, crítica e consciente. E é muito importante lembrar que, quando eu falo em liderança, eu não estou falando só de cargo de liderança, como a gente já discutiu aqui. Então, o objetivo do curso é pensar naquelas pessoas que querem influenciar, liderar, ser influência onde elas estão, né? Mesmo quando não tem um cargo necessariamente de liderança. Então, contribuir para o aperfeiçoamento da performance desses líderes e gestores, aprimorando sua comunicação com suas equipes. Então, o que a gente vai fazer durante o nosso curso é desenvolver estratégias para conhecer a equipe, mostrar para a equipe que estamos abertos ao diálogo, desenvolver uma comunicação que permita ampliar os nossos canais de comunicação com a nossa equipe, porque isso é que faz com que a comunicação seja mais assertiva, né? E, de fato, gere resultados, não resultados numéricos só, mas resultados também na nossa relação com as pessoas com as quais a gente trabalha. Unir a teoria à prática para formar líderes e gestores capazes de multiplicar o conhecimento adquirido também entre suas equipes. Gente, o que eu quero com esse curso é que você saia e seja uma semente para gerar frutos dentro da sua equipe. Então, o objetivo é que o que você vai aprender aqui, você vai poder levar para a sua empresa ou para a sua instituição, escola, ONG, o que for, para que você já ensine também a sua equipe a se comunicar melhor, a pensar em de que formas elas podem exercer liderança, mesmo quando não tem um cargo de liderança, e como isso se faz por meio da comunicação, né? O curso está dividido aí, então, nesses 3 encontros. O primeiro encontro a gente já realizou hoje, né? Que foi essa aula inaugural. Depois a gente tem uma aula no dia 15 de maio, de 8 às 11h30. E aí depois, no dia 22 de maio, de 8 às 11h30. São 2 sábados consecutivos. E dentro desse tempinho aí, a gente vai fazer alguns também intervalos curtinhos. Então, não vai ficar tão cansativo, não. A gente também vai fazer trabalhos práticos, não precisa preocupar com a demanda para além das aulas, né? Praticamente todos os trabalhos vão ser feitos durante as aulas, e aí, no máximo, vocês vão preparar uma apresentação curta, né, de 3 minutos, máximo 5 minutos, mas provavelmente 3 minutos, como apresentação final, tá? A carga horária do curso é de 8 horas, o valor do investimento é R$290, eu acho que tem algumas formas diferentes de pagamento aí pelo site do IECPUC, depois vocês deem uma olhada lá. E as aulas de sábado de 8 às 11h30. Eu vou dar as aulas, vou dar todas as aulas do curso, né? É um curso curto, então não tem espaço para a gente chamar convidados, né? Mas eu vou estar com vocês ao longo desse curso, nessas 8 horas, e vai ser sensacional. Bom, o que eu estou usando de fundamentação teórica, pessoal, para o nosso curso? A gente vai trabalhar aspectos que vêm tanto da linguística aplicada, que é a minha área de formação. A gente vai trabalhar também questões relacionadas à comunicação, então eu separei aqui alguns materiais sobre teoria da comunicação, para a gente já refletir sobre o que é comunicação, de onde ela vem, o que é importante saber sobre isso. Também vamos pensar um pouco em gestão de pessoal e cultura organizacional, né? Então, são elementos importantes, porque normalmente a gente está falando sobre esse relacionamento de pessoas, gestão de pessoas. Então, vai ser uma temática que vai fazer parte do nosso curso. E também a gente vai trazer questões da psicologia, né? Porque a gente sabe que
muito do que as pessoas comunicam ou não também está relacionado a questões de autoconhecimento, questões de conhecimento dela, que ela precisa desenvolver. Não eu não sou psicóloga, né? Então, na verdade, o que eu vou levantar para vocês são alguns insights, coisas que vocês talvez precisem aí trabalhar e que podem estar influenciando o modo como vocês se comunicam, tá? Alguns dos livros que eu escolhi, que eu vou também apresentar para vocês, né, como sugestões, esse livro do Dale, que eu acabei de apresentar para vocês, também o livro do John Maxwell, que é um dos livros que eu utilizo aqui como base para o nosso trabalho, e um outro livro também muito importante aqui, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que ele vai falar sobre uma ideia de sentido, né, para a vida, então um trabalho que se faça por meio de uma busca de sentido. Então, a gente pensar que dentro das nossas equipes, as pessoas também estão em busca de sentido. Então, de que forma a gente pode contribuir como liderança, por meio da nossa comunicação, para que elas vejam sentido no trabalho que elas estão fazendo e nas próprias características delas dentro da equipe, né? Isso é muito importante. As atividades práticas que a gente vai desenvolver são praticamente todas dentro da aula. Então, por exemplo, eu sei que normalmente líderes e gestores de equipes têm pouco trabalho, pouco tempo, né, para além das aulas do curso. Então, podem ficar tranquilos, vocês não terão que fazer grandes pesquisas, trabalhos exaustivos. A gente vai fazer práticas individuais dentro da nossa aula e também práticas, todas as práticas que forem em grupo serão também realizadas durante a nossa aula. Então, não precisam ficar preocupados de ter que encontrar para fora, para além das aulas, né? Durante a semana não vai ter isso. O curso é curto, então realmente não é o tipo de atividade que vai funcionar para nós. E a gente vai trabalhar também com cases, né? Então, uma das tarefas que vocês vão fazer muito é receber casos e pensar de que modo vocês se comunicariam dentro desses casos, de acordo com essas situações, tá? O que você vai aprender? Você vai aprender a reconhecer em suas próprias características, estratégias para se comunicar. Então, uma das coisas que a gente vai trabalhar aqui é esse mito de que só consegue se comunicar bem quem é extrovertido, quem fala bem, né? Assim, falar bem é a pessoa que fala super bem, as ideias são organizadas e tal, né? Pessoa super top em oratória, né? E não necessariamente. Você tem características dentro da sua personalidade que vão ser úteis, muito úteis na sua comunicação. Então, a ideia não é te transformar numa pessoa diferente de quem você é explorar aí, dentro de quem você é, o que você pode utilizar para aprimorar a sua comunicação. Claro, né, gente, são 8 horas, então a gente vai trabalhar isso de forma insights, para que você comece a pensar e se desenvolver nisso, né, e não, assim, um trabalho profundo, individual, né. Você vai também compreender o caráter diverso das equipes e desenvolver estratégias adequadas de comunicação. Então, uma das coisas sobre as quais a gente vai discutir é essa diversidade que a gente tem hoje, quando a gente trabalha com outras pessoas. Se você trabalha com mais uma pessoa, você já está lidando com a diversidade, né? E isso vai ter impacto, por exemplo, na forma como vocês desenvolvem um projeto. E, nesse sentido, é muito importante saber se comunicar com aquele que é diverso, que pensa diferente da gente, né? E estratégias de oratória, posicionamento, assim como princípios da CNV, que é a comunicação não violenta, uma estratégia bem atual também, né, de comunicação. Pessoal, muito obrigada. E agora eu queria aí ouvir vocês, se vocês tiverem alguma pergunta.